A temática reciclagem não é exatamente das mais atuais, porém o foco da reciclagem em embalagens de cosméticos começa a ganhar engajamento quando grandes empresas do setor iniciam campanhas de incentivo para que seus consumidores retornem as embalagens após o uso. Nesse vídeo, falarei da reciclagem de embalagens de cosméticos e o farei, pois o Brasil é um dos maiores consumidores de produtos cosméticos, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Japão. Se você nunca se perguntou o que acontece com as embalagens de cosméticos após o descarte, hoje vamos falar um pouco desse processo que ocorre invisível aos olhos da maioria da população. O processo natural em uma empresa é a criação de seu produto e a utilização de embalagens para armazenamento. Esse é um processo de logística normal. Contudo, há outro processo de logística, nomeada logística reversa. O termo surge da necessidade de ser feito o recolhimento de produtos após sua venda ou consumo. No Brasil, a Lei 12.305 do ano 2010 estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. Segundo ela, a logística reversa é definida como um mecanismo de progresso econômico e social que envolve um conjunto de atividades, procedimentos e recursos com o objetivo de facilitar a coleta e o retorno dos resíduos sólidos ao setor empresarial, visando sua reutilização dentro de seu ciclo de produção ou em outros processos produtivos, ou ainda para uma destinação final ecologicamente apropriada. Obviamente, que a supracitada lei não tem como foco a reciclagem das embalagens de cosméticos, mas sim organizar como deve ser uma coleta segura dos resíduos sólidos, independentemente se eles serão reaproveitados ou se terão uma destinação para local apropriado, com o objetivo de reduzir a quantidade de lixo no meio ambiente. No mundo, anualmente as empresas de cosméticos produzem cerca de 120 bilhões de embalagens e a grande maioria delas não chegam a passar pelo processo de reciclagem após o uso. No Brasil, existem alguns programas de reciclagem de embalagens de cosméticos. Um dos mais conhecidos é o programa Mãos pro Futuro, da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABIPEC, e realizado com a parceria da Abipla e da Abimapi. Este programa conta com a participação de mais de 100 empresas do setor e, no ano 2022 atingiu o recorde de 163 mil toneladas de embalagens de cosméticos recuperadas. Segundo dados da própria Abipec, esse volume é 11,3% maior que no ano anterior. Participam desse programa 182 organizações de catadores que estão espalhadas por 165 municípios brasileiros. De 2013 até 2012 o total de resíduos recuperados já somam 966.345 toneladas. Toda essa massa recuperada contribuiu para uma redução na emissão de CO2, incorporação de resíduos na cadeia produtiva, redução de insumos primários que por sua vez acarreta economia de água e energia. O processo de reciclagem. Talvez você se questione a respeito de como é esse processo de reciclagem. É sobre isso e outros detalhes que vamos conversar. Primeiro, é necessário explicar que as embalagens plásticas são, geralmente, feitas de plásticos chamados de polietileno tereftalato e polietileno de alta densidade. Após a coleta, esses recipientes são classificados de acordo com o tipo de plástico, limpos e triturados. Este plástico derretido é então moldado em novas embalagens ou ainda em blocos parecidos a tijolos ou mesmo placas que podem ser usadas para confeccionar muitas coisas. No caso das embalagens de vidro, por ser um material que pode ser reciclado infinitamente sem perda de qualidade, depois da coleta, os recipientes são esmagados em pequenos pedaços, depois são aquecidos até derreter, e desse vidro derretido e moldadas surgem novas embalagens. Existem por último os recipientes metálicos. Após a coleta, são separados em aço e alumínio, triturados, aquecidos e, por fim, enrolados em folhas que poderão ser usadas na criação de novos produtos. Contudo, a reciclagem não é algo tão simples. Muitas vezes, o processo apresenta desafios quando está diante de embalagens feitas a partir de mais de um tipo de material. Por exemplo, um recipiente de plástico com tampa de metal, uma garrafa de vidro com bomba de plástico, uma embalagem de plástico na parte externa com uma metálica e outra de vidro na parte interna, como é o caso do pó compacto.
Nesses casos, o processo é mais complicado e muitas vezes inviabiliza a reciclagem, visto ser necessário a separação. Um ponto muito importante é que, em qualquer uma dessas embalagens precisam estar limpas antes de iniciar efetivamente o processo de reciclagem para que não ocorra contaminação. Marcas que retribuem. Existem muitas marcas que participam de programas de reciclagem tanto no Brasil como em outros países. São empresas que estão empenhadas em fazer a diferença e não apenas vender o produto, mas também contribuir com a sustentabilidade, retribuindo seus consumidores com brindes por meio de promoções que visam a participação em programas de reciclagem. Alguns exemplos de empresas notáveis que têm se comprometido com a reciclagem de embalagens e práticas sustentáveis. Boticário. O Buti Recicla é uma iniciativa de logística reversa desenvolvida pelo Boticário, que permite aos clientes devolverem suas embalagens vazias de cosméticos nas lojas. Isso possibilita um descarte adequado dos produtos, ao mesmo tempo em que oferece a oportunidade de transformar essas embalagens em algo benéfico para as pessoas e o meio ambiente. Lançado em 2006, o programa já reciclou mais de 300 milhões de embalagens e conta com mais de 4.000 pontos de coleta em todo o Brasil, incluindo lojas, revendedoras e parceiros. Os consumidores que participam do programa são recompensados, recebendo um desconto de R$ 15 em compras acima de R$ 150 ao devolverem 3 embalagens vazias. As embalagens recicladas pelo Buti Recicla são destinadas a diversos fins, incluindo a fabricação de novas embalagens, a produção de itens de decoração, a confecção de salas pedagógicas que são doadas para escolas e a reciclagem de energia. Essa iniciativa desempenha um papel crucial na preservação do meio ambiente, reduzindo o descarte inadequado de resíduos. Além disso, o programa oferece diversos benefícios, como a proteção ambiental, a redução da poluição e o apoio à renda de cooperativas de catadores. Ele também desempenha um papel importante na conscientização da população sobre a importância da reciclagem. Para participar, os consumidores devem lavar as embalagens vazias, remover as etiquetas e entregá-las nos pontos de coleta do Boticário. L'Oréal. A L'Oréal, uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, tem implementado programas de reciclagem de suas embalagens e se comprometeu a tornar 100% de suas embalagens plásticas recicláveis, recarregáveis ou compostáveis. No Brasil, a companhia tem investido em materiais sustentáveis nas suas embalagens. São exemplos disso o uso de refis em vários produtos, a abolição do uso do policloreto de vinila desde 2011 por não ser um material reciclável, o uso de plástico PET PCR, que é um plástico feito a partir de garrafas PETs recicladas. Muitas das embalagens da L'Oréal já são fabricadas com 100% plástico PET PCR. Em 2020, a gigante global de cosméticos, em parceria com uma empresa de reciclagem, a LanzaTech, e com a Total, empresa do ramo do petróleo e de soluções químicas, produziu a primeira embalagem feita a partir de emissões industriais de carbono. Resumindo, o processo se dá da seguinte forma: a LanzaTech captura as emissões de carbono e transforma em etanol, a Total converte o etanol em etileno e depois em polietileno, que é um plástico com características similares ao feito à base de petróleo. Por fim, a L'Oréal utiliza esse material para produzir suas embalagens. O processo para a produção desse plástico é uma resposta ao uso plástico verde oriundo da cana-de-açúcar, pois não há o uso de terras e agrícolas e consequentemente redução de emissões atmosféricas que aumentam o efeito estufa. Poderia ainda exemplificar o trabalho de muitas outras empresas como a Unilever, a Natura, Procter & Gamble, Estée Lauder, a Coty, a MAC, a Origins, a Avon, a Garnier, entre tantas outras empresas cujos programas ainda não têm o conhecimento. Essas empresas estão respondendo às preocupações crescentes com o meio ambiente e estão fazendo esforços significativos para minimizar o impacto de suas operações no planeta. No entanto, as iniciativas de sustentabilidade podem variar de uma empresa para outra, por isso é sempre aconselhável verificar as políticas específicas de cada marca para entender melhor seus esforços em relação à reciclagem e à sustentabilidade. Tanto a reciclagem como o descarte adequado não se resumem a conseguirmos nos livrar das nossas embalagens vazias. É uma forma de proteger o nosso ambiente, conservar energia e também apoiar a nossa economia, como por exemplo, contribuindo para a geração de empregos, e ainda promovendo a responsabilidade com o meio ambiente.
A ação de descartar adequadamente nossas embalagens de cosméticos pode fazer a diferença.